Eu começava por agradecer ao Sr. Professor Dr. Martinho, digníssimo Presidente deste Centro de Investigação, o prazer que me deu ao convidar-me aqui a estar aqui presente. Gostaria de agradecer a presença de digníssimas autoridades aqui presentes, das diversas instituições da cidade, e as senhoras, meus senhores e amigos, porque vejo aqui bons e queridos amigos. Creio que já agradeci, portanto, a isto. Ora bem, nós sabemos que durante os séculos XV e XVI, nas suas navegações pelo mundo, os portugueses detiveram-se apenas de passagem em alguns locais. Noutros, enraizaram-se, estabelecendo feitorias, construindo fortalezas, fundando cidades. Isto é, durante 100 anos fomos os senhores do Oriente, do mundo desconhecido. Nos restantes 300, limitamos-nos à nossa pequenez, lutando e sobrevivendo. Sou filho dessa diáspora, de um dos territórios da antiga Índia portuguesa que perdurou até aos nossos dias, Damão, uma das cidades da nossa outrora província do Norte, no Indostão. Província do Norte, pouca gente sabe, mas era uma extensão do terreno que até 1730 era a maior extensão de terreno que nós tínhamos no Oriente. Maior que Goa, tinha 16 cidades, como Valsado, Damão, Taná, Banda, Salcete, Bomarim, Chaú, Dio, etc. E que, portanto, a partir de 1730 perdemos tudo para os barcos. Os portugueses de hoje, quando questionados sobre esse Oriente, para além de um ou outro facto mais ou menos heróico e de alguma atividade comercial e religiosa por essas terras longínquas por onde andamos, pouco ou nada sabem. E grande é o desinteresse da juventude atual. Eu sou professor e sei o que se passa pelas faculdades. Compreende-se. Não é o meu caso. Pois eu lembro, isto é... Se desculpa, eu esqueço de fazer rodar o pai. Portanto, a província do Norte era toda esta costa aqui, que ia desde Dio por aqui abaixo. Aqui era o meu parque infantil, eu brincava às portas desta fortaleza, desta cidade que é Damão Grande e Damão Pequeno, e fui batizado nesta igreja aqui. Portanto, não é o meu caso. Relembrando as palavras de Santo Agostinho, serei certamente um dos poucos portugueses que andam aí pelo mundo a apanhar os ossos do Império, como melancolicamente referiu o Manuel Lucena. Na verdade, qual aventureiro, já visitei muitos dos antigos territórios portugueses na Ásia, África e América. Não em férias, mas na procura desses ossos, ou seja, dessas memórias, desses conhecimentos, desse património do nosso antigo Império. E nessas andanças, aqui em Tallinn, no reino de Pegu, portanto, com duas estudantes que estavam a estudar vestígios arqueológicos da fortaleza, que Filipe de Brito Nicote, o rei de Pegu, português, portanto, havia construído. E nessas andanças conheci dezenas de fortes, espaços plenos de feitos, de utopias, de ideias, de homens e mulheres. E vi abandonados por todo o mundo dezenas e dezenas de canhões, velhos canhões portugueses, que tantas histórias têm para contar e que eu procurei desvendar o possível. Não posso deixar de referir o acolhimento caloroso e por vezes emotivo que os povos dos antigos territórios têm dispensado. Não. Nós não ficamos esquecidos das memórias teimosas de abandonada gente quando o Império se desfez e os nomes se esqueceram, como bem referiu Jorge de Sena. Mas porque também sou filho daquelas longínquas paragens, na hora do regresso, digo-lhes sempre com emoção as mesmas palavras que dizem ter Afonso de Albuquerque proferido ao sair ao fim de 1 ano e meio de Malaca. Lusitano vou, lusitano fico, assim como espero, vou e fico. Entre o partir e o ficar,
continuamente me vivifico. Porque esta é a condição entre quem fui e sou. Já não há razão para sair de onde estou, porque fico quando vou. Ao ser convidado para este centro de investigação, confesso que hesitei. Repito, hesitei muito. Pois grande parte do meu tempo é dedicado a pesquisar memórias já perdidas, a pesquisar novas de terras exigentes dessa diáspora portuguesa pelo mundo, preferencialmente a oriental, ou a trazer à luz do dia narrativas, umas esquecidas, outras emaranhadas por teias confusas, onde o mesmo assunto surge por vezes distorcido, outras vezes visto por ângulos diferentes. A razão de ser de alguns dos meus livros. Eu carrego, ele não muda. É lento. Ora bem, a razão de ser de alguns dos meus livros. A verdadeira investigação da nossa gesta de ontem está feita há muito por ilustres cronistas, como Lopes de Castanheda, Diogo de Couto, João de Barros, ou bons historiadores do século XIX e XX, como Manuel Saldanha, Fernão de Queiroz, Cunha de Ivar, Magalhães Godinho, Jaime Cortesão, ou Luís Tomás, Charles Boxa, Teodoro de Matos, etc., historiadores de hoje. E mais recentemente, por alguns estrangeiros que têm feito trabalhos extraordinários sobre a presença portuguesa no Oriente. Mas não é do conhecimento da generalidade dos portugueses. Eu poderia aqui abordar temas desconhecidos, mas não estaria a ser genuíno, porque já houve gente que escreveu há 500 anos, mas que escreveu sobre isso. E vou-vos dar pequenos exemplos. Um caso, por exemplo, de heroísmo e nobreza, e que, por exemplo, pouca gente sabe. A recusa deste jovem fidalgo de 25 anos, Dom Henrique de Menezes, em 1525, com 26 anos, com 28 anos, morre o vice-rei da Índia e ele é chamado para ser o vice-rei à pressa. E então ele venceu 2 batalhas enormes contra as armadas do senhor de Dio, Meliquiás. Este Meliquiás, Dio ainda não era português. Este Meliquiás, para fazer as pazes, mandou-lhe um navio carregado de joias de ouro, de odaliscas. Odaliscas eram mulheres muçulmanas, bailarinas, de dança do vento, etc, etc. Ele tudo recusou. Chamou o capitão do barco e disse: vai tudo para trás. Os portugueses só tomam aos muçulmanos o que ganha em combate. Este exemplo devia servir hoje por muita gente deste país. Outro feito, certamente, será de lembrar António da Silveira, capitão-mor e defensor do primeiro cerco de Dio, num cerco medonho de dezenas de milhares de janíçaros, que era a tropa de elite dos otomanos. E ele, com 600 homens, ao fim de meses de batalha, venceu, e o Francisco I, rei da França, mandou que o pintassem. E a fotografia do Silveira foi para o Palácio de Fontainebleau, para a Casa da Fama, no Palácio de Fontainebleau. Ou então, por exemplo, do Nuno Monteiro, capitão de um barquinho, de uma galeota pequena, que quando vê Malaca cercada pela armada de Achem, do sultão de Achem, e vendo que não conseguia vencer aquela armada por terra, limitava o seu barco, os seus canhões, atira-se, incendeia o seu barco, atira-se contra a armada, faz explodir e, por aproximação, todos os outros barcos vão explodindo. Bom, mas falar de isto tudo está escrito pelos cronistas de antigamente. Então, falar de quê? Da nossa impetuosidade bélica, como, por exemplo, quando assaltamos o forte de Corlai, em Shaul, em que os muçulmanos, tentando impedir que nós entrássemos na porta da fortaleza, mataram os próprios elefantes para fazer coragem. E quando vencemos os corpos dos elefantes e entramos mais, já não tinha elefantes a bater os cavalos para os portugueses não entrarem, mas os portugueses entraram e conquistaram Corlai. Bom,
também tivemos homens vaidosos e damos o exemplo. Albuquerque, depois de conquistar Malaca, edificou no ponto mais alto da fortaleza, aquela que foi a famosa. E então chamou os capitães e começou a pedir os nomes para escrever na pedra os capitães que tinham tomado a fortaleza da Santa. Gerou um súmulo de tal ordem, porque um queria ser primeiro porque combateu mais, o outro não queria que aquele estivesse à frente porque aquele combateu menos. Bom, e o Afonso de Albuquerque perdeu a paciência e não escreveu o nome de ninguém, mandou escrever umas palavras dizendo assim: a pedra que os construtores rejeitaram. Está escrito em latim e com esta frase: lapidem quem reprovaverunt edificantes. Mas dentre estas milhentas epopeias que eu vos poderia contar, há uma que me impressionou bastante. Foi até que ponto dois exércitos portugueses combatem um contra o outro só por causa do absolutismo e do constitucionalismo que se geria em Portugal. Pois o exército, vindo de Portugal, portanto, dão um golpe, são seguidores do absolutismo de Dom Miguel, vão atacar a fortaleza onde estava o outro exército que quis seguir Dom Pedro IV, portanto quis seguir a Carta Constitucional, e dá-se uma batalha medonha. Os absolutistas conquistam a fortaleza. Eu já me esqueci, vocês têm que me lembrar, senão eu... Portanto, isto era a fortaleza de Dio, o Forte de Corlaio e tal, que foram batendo os elefantes de 50, a famosa, portanto, a Porta de São Tiago, em Malaca, a fortaleza de Tiracolo, onde o exército seguidor da Carta Constitucional se refugiou, e este Mata-Tigres, como era conhecido o comandante dos absolutistas, portanto, era o capitão Francisco Vicente da Cunha. Ele forçou a entrada da fortaleza, depois veio uma barbaridade, degolou os outros portugueses seguidores da Carta Constitucional. E como se não fosse suficiente, pendurou a cabeça deles nas ameias da fortaleza. Vejam a barbárie entre os nossos próprios homens. Ora, se tudo isto está escrito, embora conhecido por poucos, pensei então falar, não falamos da guerra, falamos do comércio, ou do papel da igreja. Mas também aqui comecei a deparar com coisas que andam. Muito está escrito e certamente todos sabemos. Vamos ver uns exemplos. Vasco da Gama morreu na Índia. Foi enterrado na primeira igreja católica em Cochilo, que está aqui, que é a igreja de São Francisco. Esteve lá 15 anos enterrados até que os ossos foram exumados e foram trazidos para Portugal. Pois ainda hoje, o povo de Cochim respeita a sepultura e é o ponto mais turístico da cidade de Cochim. Já ali estive. Ou então poderia-vos falar do único santo português que não nasceu na metrópole. Portanto, é o São Gonçalo Garcia, filho de indianos, indiana mãe, português pai, nascido na Índia, que foi um dos freios, um dos frades que foi crucificado no Japão e que, enfim, há muita coisa sobre este frade, que ele pediu ao Lobo-Naga para não matar os outros, que ele sente que fosse só ele, etc, etc. O que levou a que o Papa Pio IX o canonizasse como um dos mártires e santificasse. Ou então, falar-vos da Inquisição. A Inquisição também chegou a Goa em 1536, em 1560. Mas os casos de Inquisição em Goa, para além da mortandade que fez, há casos para rir. E eu podia juntar aqui 20 casos e nós ríamos do papel do Tribunal da Inquisição. Mas só trago um para vocês ficarem com uma ideia, dois. Por exemplo, Garcia da Horta é um botânico, é um farmacêutico, é um antropologista que está em Goa, respeitado pelo vice-rei. Quando morreu, foi sepultado na Sé de Goa. Entretanto, uma irmã dele aqui na metrópole
foi a descoberta pela Inquisição de que era judia. Então vão ver a família, a história da família, chegam à conclusão que o Garcia da Horta também é judeu. Pois vai a ordem para a Índia, levanta-se os ossos e os ossos comparecem no tribunal. E o tribunal da Inquisição vestiu-se à maneira, e os ossos vieram e foi condenado a serem queimados. Ora bem, à frente do vice-rei. Ou então, isto 12 anos após a sua morte. 12 anos. Portanto, este é o Garcia da Horta médico. Ou então o famoso caso do dente do Buda. Ora, os cristãos naquela altura, quando ocuparam Ceilão, havia um reino que era difícil a conquista, que era o reino de Jafanapatão. Ora, o reino de Jafanapatão, os portugueses tinham alguma dificuldade e dizia-se, pois é, eles têm lá o dente do Buda. O dente do Buda, porquê? Porque não deixa que os cristãos, que a cristandade consiga vencer, porque nós já tínhamos outra parte de Ceilão, já tínhamos o reino de Cândia e o reino de Cote, que foram os primeiros reinos. Então, havia que conquistar Jafanapatão. E realmente, Dom Constantino, em 1560, portanto, conquista o reino de Jafanapatão, e o dente é levado para o tribunal de Inquisição e à frente põe-se o dente em cima da mesa e os homens do tribunal de Inquisição condenam o dente a ser esmagado no almofariz, desfeito em pó e lançado ao rio na presença do vice-rei. Portanto, estão a ver cenas da Inquisição. Ou então outra cena da Inquisição, que é o dar ordem aos governadores de Macau que todos os patrocinadores do teatro chinês, da ópera chinesa, são óperas chatas, 5 horas a cantar aos berros com instrumentos musicais que não são para os nossos ouvidos, mas onde o papel da mulher é feito por homens, que têm voz de falsete. Então, em prol da fé, em prol da pureza da fé, todos estes artistas e os seus produtores, artistas que eram homens, que faziam o papel de mulher, tinham que ser levados ao Tribunal de Inquisição a Goa para serem julgados e condenados. O bom senso dos governadores é que não permitiu isso. Portanto, as outras histórias haveriam e eu pensava no que é que poderia trazer aqui. Por exemplo, toda a gente vai ficar indignado comigo se eu vos disser que o maior terremoto no território português não foi o de Lisboa, em 1755. Foi o de Coxim. Coxim era uma cidade portuguesa, de Baçaim. Baçaim era uma cidade portuguesa, era a capital da província do Norte, era uma cidade enorme, riquíssima, em termos geográficos e em termos populacionais. Portanto, o terremoto, o maremoto e depois tudo o que seguiu destruiu muito mais Baçaim, provocou muito mais mortes quando comparado com o de Lisboa. Mas Baçaim recuperou rapidamente porque realmente era bastante rica. Isto foi em 1618. Ou dizer-vos, por exemplo, que quando Dom João IV reconquista o poder, põe os espanhóis fora e, portanto, é o novo rei de Portugal, manda os barcos imediatamente para todo o Império para ser aclamado rei. E então manda Manuel de Lis, um homem ali de Leiria, de barco até Lisboa, até Goa. Só que a armada holandesa está lá. E o Manuel de Lis, que tinha enviuvado há pouco tempo, leva o seu filho de 8 anos com ele. Então, e agora com os holandeses e as cartas do rei? Se eu sou preso, isto tudo. Então, o que é que ele faz? Mete as cartas no casaco do filho, no gibão do filho, 2 marinheiros, um papelzinho, na neblina põe o barquito nas águas, manda os remadores e vai desafiar os holandeses para que a armada holandesa venha atrás dele. Portanto, e é este jovem de 8 anos que desembarca em Goa e que vai dando vivas ao rei. Toda a gente diz que é comigo endoideceu. Se Gabriel Saldanha conta isto perfeitamente. Comigo endoideceu é que ele vai e entrega as cartas ao vice-rei em Goa. Ora bem, portanto, ou então, por exemplo, porque é que um fidalgo português, aos 85 anos, desculpem, vocês têm que me avisar. Portanto, este é o André, que acompanhava seu pai. Ora bem,
Ou então este fidalgo português, Dom Jorge de Castro, aos 85 anos, por ordem do rei, degolado na praça pública. Porquê? Porque era casado com uma mulher jovem, que quando se via que estão cercados por todos os lados, e ele ainda não tinha esgotado todas as possibilidades de resistir, ele rende-se porque a mulher, com medo, chora: meu amor, meu querido, entrega, e ele entregou-se. Entregou-se e perdemos Chala. Chala era a fortaleza que controlava Calicut, porque a nossa presença em Calicut, nós conquistamos Calicut, mas só foi de 3 anos. Era difícil manter a fortaleza em Calicut. Ou outro episódio que poderia contar de uma brasileira jovem, que farta da vida no Brasil, vem para Lisboa vestida de homem, de rapaz, mete-se nos navios e torna-se um grande combatente, mas ele pensava que era homem, até que 12 anos depois de estar pela Índia como militar, foi ferido na fortaleza de Shaul, e pelo ferimento é que descobrem que ela é uma mulher. Pronto, e depois vem um romance e ela acaba por casar com um capitão, Teixeira Rasbel, mas, portanto, e há este romance até a Senhora de Pangi. Bom, são atos de bravura, de heroísmo, mas nós tivemos tantos piratas, tantos piratas, bandidos, mercenários. Nós chegamos a ter mercenários portugueses a combater uns contra os outros, um pelo Sião, outros pelo Caxi, pelo Reino de Ave, por exemplo. Então, quando eu estou preparado, descubro um livro onde está tudo já escrito sobre os piratas e os bandidos portugueses no Golfo de Bengala. É bom que se diga Golfo de Bengala a Índia, o Golfo de Bengala aqui em cima. Ora, Hormuz era um centro grande de comércio, o outro era as ilhas das especiarias aqui. Portanto, a carreira da Índia fazia-se de Hormuz, Diu, Goa, Ceilão e Malaca, ilhas das especiarias. Portanto, os portugueses que fugiam iam para o Golfo de Bengala cá para cima, e cá em cima, como Sebastião Bornal, teve 3.000 mercenários portugueses no exército e foi o rei em segundo nível. Portanto, poderia falar em Damião Bernal, Sancho Pires, Sebastião Gonçalves Tibal, Filipe Brito Nicote, mas o tema está tratado em livro. Falarmos do património edificado era uma ideia, mas notei que há uma grande ignorância por aqui. Lembram-se da ponte Vasta Gama, quando foi da Expo 98? Anunciada a primeira ponte Vasta Gama, o grande ponte Vasta Gama. Meus amigos, este é o tal livro do Sebastião, e esta é a ponte Vasta Gama. Esta é a ponte Vasta Gama que os portugueses construíram na Índia em 1848, tem 250 metros de comprido por 6 metros de largura, tem uma base que ainda hoje passam os caminhões da Índia por aqui, mas neste momento estão a construir um ao lado. Reparem nas fundações da ponte. E eu estava lá a investigar por aqueles lados. Quando eu digo a primeira ponte Vasta Gama, o segundo noticiário, eu digo assim: tem graça, eu acho que passei há pouco por uma placa que dizia ponte Vasta Gama. Voltei atrás. Está aqui a coluna com a placa que diz ponte Vasta Gama, comemoração do 4º centenário do descobrimento da Índia, 1498-1898. Foi às atas da administração civil. Meus amigos, tal e qual como qualquer... Não houve a mega feijoada que a Féri pagou aqui, mas houve o brande que eles fazem com as flores de Maurá, e houve folclore nativo, portanto, na inauguração. E engraçado é que o governador era um senhor que tinha um nome estrangeiro, Custos Vilar. Bom, então, eu digo assim: não vou falar de património edificado, porque vai-se descobrir, se calhar, muita coisa que... Então resolvi, e como sabia que o nosso coronel vinha aqui, o nosso homem da Liga dos Combatentes, resolvi falar de um tema pouco simpático nos dias de hoje. Falar dos homens do Islão. Mas homens do Islão foram heróis portugueses. Homens do Islão que combateram, que morreram pela bandeira portuguesa. Uma evocação esquecida em Portugal,
e eu estar com um abaixo-assinado de 200 pessoas para entregar à Liga, porque eles exigem, pela população de Damão, exigem que 3 nomes de 3 muçulmanos vão para a pedra no monumento aos mortos em Belém. Portanto, porque, meus amigos, os muçulmanos foram militares do exército português e em Macau até existe o quartel dos Mouros. É que é engraçado que o quartel dos Mouros era feito na cidade cristã para proteger a cristã, porque a bravura destes homens era de tal maneira que os portugueses só confiavam nestes. Os portugueses iam para as fortalezas e os africanos iam para a fronteira, porque os chineses tinham medo dos africanos da cor. E então os mouros é que ficavam a defender a cidade cristã. Mas depois também não havia assim muitos casos. A minha investigação tem sido muito pouco relativa aqui ao Islão, que resolvi virar para outro tema. Ligado às crenças. E então lembrei-me desta história do Sir Jangur. O Sir Jangur é um canhão português que os holandeses tiraram de Malaca e levaram para Jacarta. E como os portugueses foram bons reprodutores, por toda essa Ásia, são conhecidos como bons reprodutores, de filhos sãos e férteis e fortes, então mulheres que não conseguem ter filhos, criou-se esta crença, e eu assisti e fotografei. Às 7 da noite, passam por cima do canhão para ganhar a tal, para perder a tal esterilidade e vão para o leito conjugal. Porquê? Não se sabe, mas dizem que este canhão, portanto, eles interpretam a parte de trás do canhão como um sinal, na cultura deles, que é um sinal de que deixa de ser infértil, digamos. Ora, muito bem, então, pois nestas viagens, nesta procura destes ossos do Império, houve também desânimo, quero-vos dizer, houve desespero, houve medo, com inúmeras peripécias que me aconteceram. Eu, ao Cuciambeno, perdi 2 disquetes cheios de material. A chuvada das monções. Em Tricomali, quando vinha de Baticaloa em Tricomali, havia aquela guerra no Sri Lanka, entre os tamils e os singaleses. Eu sou apanhado no meio daquele conflito sem o passaporte e preso. Portanto, quando estou em Taná, próximo de Shaul, dormi no imaginário, que são estas casas fortalezas, que eram casas edificadas como casas pessoais de agricultores, mas eram construídas em jeito de forte, porque era a primeira linha de defesa da província do Norte. Andei em carros de bois, porque não havia sítios para chegar lá aos recônditos que eu queria. E, portanto, viajei em carros puxados a boi, fui assaltado neste comboio, num vagão onde só cabiam 60 pessoas, íamos 200 e tal. Portanto, são coisas... E, de repente, perguntava-me a mim próprio, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Então lembrava-me do Miguel Torga. Miguel Torga, no seu poema Viagem, ele costuma dizer: é o vento que me leva, o vento lusitano. É este sopro humano universal que infuna a inquietação de Portugal. Ainda não mudei. É esta fúria de loucura mansa que tudo alcança sem alcançar, que vai de céu em céu, de mar em mar, até nunca chegar. É esta tentação de me encontrar mais rico de amargura nas pausas da aventura de me procurar. E pronto, e aceitava, e lá ia eu no meio de 300 pessoas, porque era importante ir ver mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali. Mas, afinal, ainda não descobri qual é o tema de investigação que eu vou falar aqui hoje. Então, o que é que eu vou falar? Bom, então resolvi que não falava das guerras, não falava de corsários, nem de piratas. Vamos falar então de alegria e prazer. Okay? Portanto, falar da ambição, da violência, da idealidade, das utopias, deixemos. Então vamos falar da alegria e do prazer.
São investigações mesmo minhas, não tenho cronistas por trás, nem historiadores bem antigos. Portanto, e estas investigações não visam chamar à memória a excelência do feito. Falarei das minhas primeiras pesquisas, algo mais leve, menos violento, do homem colonizador, do homem colonizado e do seu corpo. Aqui eu nasci na Índia, como vos disse, no meio de fortalezas medonhas, e comigo vivia sempre a dúvida. Nos 500 anos da presença portuguesa no Oriente, só combatemos, só fizemos comércio, só cristianizamos? Não, também nos divertimos. Como teria sido então o uso do corpo e as suas práticas, imolduradas naquela paisagem humana, alimentados por modelos etnoculturais de origem local, ou trazidos de fora por aquelas terras distantes, distintas, terras de gente com costumes esquisitos, com plantas desiguais, com animais estranhos, onde tudo é diferente. É longe, misterioso, quente, exótico, inigualável, único, deslumbrante. Como se processou esse intercâmbio este-oeste neste campo? Então comecei a procurar e a escrever. E uma pequena história da nossa presença no Oriente, da minha presença no Oriente. Pequena porque sabemos que a grande história de Portugal é-nos cantada por poemas épicos e intemporais e narrados em monumentais livros, como o nosso autor deste centro escreveu tantos e bons livros. Como? Procurei então descrever a paisagem humana com os seus ritos, costumes, crenças e sentimentos. Qual a incursão ao nosso passado e ao uso do corpo enquanto instrumento económico, social e cultural nas suas relações antinómicas e simultaneamente complementares do trabalho e do prazer? Melhor dito, 30 anos depois de sair da Índia, porque eu vivi lá 10, nasci e vivi lá 10, voltava e então iniciava esta pesquisa. Esta pesquisa acabou por ser publicada em livro. A primeira edição é de 1994. Cá estamos os 6 irmãos. Esta nasceu em Goa, esta nasceu em Nagaravali, este sou eu, gravata, com a minha primeira gravata, enchi da mão. Esta nasceu em Silvaça, esta nasceu em Nagaravali e esta nasceu em Goa também. Portanto, meu pai corria os territórios. O livro esgotou rapidamente de avançar para o segundo livro, que é este, aqui assim. Goa também viu factos, comunidade e lazer nos meados do século XX, memórias de uma infância feliz. Trata-se de um relato peculiar, de modo de vida, cujos traços fundamentais eram a harmonia, a tolerância, a fraternal convivência entre agentes de origens e estratos diversos na década de 50. Procurei recuperar lugares, festas e lendas primitivas, procurei relembrar canções, danças e jogos já esquecidos e muitas coisas mais. Enfim, simples facto aparentemente ingênuos que inequivocamente mostram que andamos por lá. O júri nomeado pela Fundação Oriente, que atribuiu este livro ao Prémio Literário Camilo Peçanha, considerou a melhor obra sobre o Oriente Português de 1994. E assim dirá a ata numa das suas passagens. Não vou ler aqui porque seria uma ata grande, mas que realça uma série de atributos que o livro tem. O êxito deste livro levou a que chegasse vários convites para uma investigação mais alargada, visando uma tese de doutoramento. Hesitei. E hesitei muito novamente. Se metesse mãos à obra, seria sobre todo o Oriente Português, procurando evitar que o espólio encontrado caísse no esquecimento no decorrer dos tempos. Porque nós sabemos que hoje são outros países e então há outros valores, outros desafios emergem com o processo tecnológico, com a mobilidade espacial e com a cultura contemporânea. E como falar de todo o Império se Timor estava ocupado pelos indonésios e de relações cortadas com Portugal? Como ir até Timor? Como percorrer as Ilhas das Especiarias, que é o arquipélago da Indonésia, portanto, percorrendo ilhas como Amboinho, Tidor, Massacara, etc. É um risco católico. As ilhas são completamente muçulmanas hoje, tirando a Ilha de Flores e Amboinho. Mas, como não fujo aos desafios, assumi. Aceitei o convite do Conselho Científico da Universidade do Porto. Ora, tratando-se de um trabalho de elevado grau académico, havia de trazer algo de novo. Aqui sim, uma verdadeira investigação mais profunda.
obrigavam-me a um trabalho de grande fogo. Sim, não, mas eu daqui a um ano vou-me reformar. De que é que vale-se fazer o doutoramento? Mas decidi avançar. Decidi então proceder ao estudo do homem e do seu corpo na alegria, no prazer, na emoção, ao longo de séculos da presença portuguesa, por todo o Oriente que tivesse sido português. É dizer, de 500 anos de divertimento, da aculturação entre os colonos e os colonizados e das suas práticas como objeto e conteúdo, que nos revelasse também o exotismo e mistério do rosto daqueles territórios onde tínhamos exercido a soberania, tendo em conta o enquadramento histórico, social e geográfico daqueles territórios, bem como a forma e etapas da sua colonização após a chegada dos portugueses no século XVI. É dessa investigação que, em 5 minutos, tenho mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Não sei se já chegou nos 30 ou não. Deixa lá contar. Mais 10 minutos. É dessa investigação que decidi falar, sobre esta Assembleia. Chamei essa investigação, que durou 5 anos, o lúdico, o divertimento. Lúdico é aquilo que nos dá prazer, que nos emociona, que nos dá alegria, que nos dá satisfação, que nos realiza. Então, na história do Oriente Português, um diálogo intercultural do século XV ao século XX. Falemos então da investigação. Agora sim, vamos falar da investigação. Aqui eu meti mãos e trabalhei, não baseei em cronistas. Os objetivos de trabalho seriam como objetivos estes: descrever o lúdico das duas sociedades, de traços orientais e ocidentais, que com a multiplicidade dos seus costumes, rituais e festas, momentos lúdicos por excelência, rompem. Perdão. Porque é que isto não? Está ok. Rompem com as rotinas da sociedade instituída, na quebra de tabus sociais, na subversão da realidade, na fuga da rotina e até na arte de saber perder tempo. Resolvi também recolher, registar, comparar os diferentes jogos, tanto no plano social, no plano escolar, pela sua importância no estudo dos comportamentos coletivos das sociedades e na sua interligação com o poder instituído. Procurei compreender a evolução do desporto moderno enquanto atividade social, higiênica e salutar, avaliando a sua assimilação e difusão pelas sociedades locais. Não perder que eu também sou professor de Educação Física e Desporto. Provavelmente história. Ora, porquê estes 3 principais objetivos? Porque a área da temática do corpo não é ainda hoje uma referência usual em trabalhos científicos e literários de autores portugueses. Ainda são poucos os que neste campo científico fornecem os instrumentos necessários para a aquisição de uma atitude científica perante um corpo que vive, sente e se emociona. Seria, pois, um estudo que se situaria nas áreas de intervenção de ciências como a história, a antropologia e a etnologia, pois iria procurar a descrição, iria procurar analisar formas e estilos de vida dos portugueses na sua diáspora oriental e a sua miscigenação e a aculturação com os povos locais. Aliás, a Rua de Leilão, na cidade de Goa, é isso mesmo. São as damas vestidas com aquela roupa espantosa do barroco, os cavalheiros, em cavalos engalanados, com os escravos atrás de libré. São outros, mais ao fundo, os escravos a serem vendidos. Enfim, portanto, era a vida das diferentes sociedades em Goa. Portanto, seria um estudo que se situaria nas áreas de intervenção de ciências como a história, a antropologia e a etnologia, procurando a descrição e análise das formas, já tinha dito isto. Ora, tendo em conta estes objetivos, esperava obter respostas às questões que se colocam a um estudioso da história das sociedades, e neste caso particular da história do uso do corpo. Que divertimentos, procurei questionar então, que divertimentos amenizaram a vida difícil da luz agente na diáspora de terras do Oriente? Quais os que encontraram? E de que forma se deu a sua difusão no tempo e no espaço? Há aqui coisas que eu vos poderia responder, ficávamos aqui horas a dizer como é que os portugueses se divertiam. Contribuiu ou não o lúdico, enquanto especificidade cultural, para a preservação dos valores e património de um povo? Qual foi a política educacional
E qual a racionalidade corporal nas ex-colónias? Foram 5 anos. Ao fim desses 5 anos, tinha o material, dividiu em 4 partes. A primeira parte, do século XVI ao século XVIII. Oferece profundo colonização. Estuda o período que vai do início da expansão ao início do declínio do Império. Um período claramente dominado por um comportamento barroco, só faltam duas todas. E definido pela supremacia europeia no encontro com outras culturas. Nesta primeira parte, analisamos as práticas corporais destes novos fronteiros, dos nossos fidalgos, dos nossos homens que combatiam no norte da África, em Marrocos, e que saíam das praças do norte da África a caminho da Índia. E, portanto, agora chegavam ao Oriente. Portanto, analisaram-se as práticas corporais dos povos colonizados. Analisou-se a atividade lúdica dos escravos, a educação das crianças, a educação das crianças e o resultado da chegada dos ingleses, que a partir do século de 1700 temos os ingleses atrás de nós, um pouco mais cedo até. Como frases-chave deste período, como resultados dessa investigação, eu poderia dar estas frases-chave. Foi o uso da destreza e da força por parte dos portugueses. Foi o da ostentação e solenidade. O da sedução e cortesia. Impunhamos uma veneração pelos novos governantes. E a Igreja impunha o seu calendário religioso para limitar os divertimentos locais. Os programas educativos dos seminários e das igrejas. O acompanhamento dos escravos. Os novos métodos e novos hábitos trazidos pelos ingleses. Corrida de cavalos, por exemplo. Na segunda parte, o século XIX, é o século das contradições. O século de fronteiras já delimitadas e de regiões bem definidas. E vai chegar a evolução das ciências exatas, a revolução das técnicas, que irão influenciar uma nova filosofia social. Nesta segunda parte, analisamos as práticas corporais resultantes dos efeitos da Revolução Industrial. Analisaram-se os efeitos do pensamento liberal nas atividades lúdicas dos diferentes povos. Analisou-se a utilização política do espetáculo e da festa. Como resultado das investigações e quais frases-chave deste período, eu poderia referir: as atividades lúdicas ganham influência e diversidade de estilos, representados por artificialismos e modos de vida de minorias privilegiadas e maiorias oprimidas. Há um intenso espírito de propaganda. A Igreja mantém a sua atenção nos divertimentos tradicionais do povo nativo. A elite colonial sente a necessidade de regeneração física. A ideia dos ingleses não chegar trazem novas ideias. E a situação económica dos territórios vai levar a que seja introduzido um jogo para equilíbrio financeiro das colónias. Numa terceira parte, a transição do século XIX para o século XX é um período muito curto, mas extremamente marcante, porque vai abordar as tendências europeias que chegam ao Oriente. Já há o telégrafo, já há revistas, já há carreiras marítimas e que se refletem no dia-a-dia das colónias. A elite colonial sente a necessidade de demonstrar perante o povo nativo a sua força, habilidade e elegância. Nesta terceira parte, vão-se analisar as práticas surgidas com o culto pela natureza, pelo ar livre. Analisou-se o alcance da importância do lazer, a introdução do desporto moderno pelos ingleses. E como resultado, diria em frases-chave, podemos dizer: o fascínio pelo exótico. Na Europa é o Goethe que anda a falar da natureza, a mobilizar toda uma Europa pela natureza. A procura de novas sensações, são as viagens, é o caminho de ferro que aparece. As pessoas querem novos ares, é o barco a vapor, é o gosto pelas viagens, o prazer pelo veraneio, o aparecimento do desporto moderno. Atenção, reparem aqui o facto bem das mulheres já subiu muito para cima do joelho. Portanto, o aparecimento do desporto moderno. Contudo, ainda se opunha a vida degradante de um povo voltado ao esquecimento. O século XX, portanto, eu termino a minha investigação nos anos 50, quando perdemos os territórios de Adrar e Nagaravli, portanto, era o princípio do fim do nosso império que restava. A parte quarta,
que chama Corpo, Práticas e Autoridade, porque a autoridade vai intervir naquilo que é o desenvolvimento do povo. Então vai ser um período agitado. Ainda por cima vêm as guerras. Controlado. Portugal tinha, já como nós, e nós vimos os absolutistas e os constitucionalistas, e logo a seguir vem a Primeira Grande Guerra. E depois vem a Segunda. Portanto, as sociedades coloniais recebem o seu futuro. Começa a vir a palavra descolonizar. Então as sociedades coloniais recebem o seu futuro. Há uma revolução nos costumes, no pensar. Há um período de convulsões políticas pelo mundo. Vai surgir o nacionalismo. Lá está a sociedade portuguesa. Irá surgir uma febre de alegria e uma ânsia de prazer. Apesar disto tudo, não se deixa de dançar. E já conseguimos introduzir nos povos locais a prática desportiva com regras, com espaços, com tempos. Portanto, analisarmos as práticas corporais, aquilo que resulta da investigação é que elas começam a opor-se em duas vertentes. Uma é a recreativa e a outra é a competitiva. Começa a marcar a competição. Vão aparecer associações, federações, vão começar a ser estruturadas. E aquelas que passam a ser enquadradas por orientações nacionalistas, o controle das crianças. Exercícios que visam submeter e exercitar corpos preparados para a defesa das longas e diversas fronteiras do Império. Ou seja, ordens para que a juventude colonial toda seja preparada fisicamente, porque Portugal não tinha gente para defender todas as nossas fronteiras. E então era ver crianças de 7 e 8 anos das escolas primárias a fazerem ginástica com halteres. E quem diz ali também em Portugal, sabe-se mesmo. E a grande disputa entre teorias do Kahn e do Lutzmutz e etc. Bom, como frases-chave deste período poderíamos referir: as práticas desportivas ganham estatutos, agora estão enquadradas. A ginástica é uma ginástica pró-pátria. A marcha triunfal do desporto que pouco a pouco vai conquistar o povo nativo e aumentará a convivência entre colonos e colonizados. Por sua vez, o desporto vai segmentar e especializar-se. Meus amigos, o primeiro jogo entre goeses, entre portugueses e indianos de Goa aconteceu em 1941. O primeiro jogo de futebol entre uma equipa de brancos portugueses e uma equipa de chineses aconteceu em 1938. Portanto, reparem, cada um tinha o seu quintal. Agora não, o desporto moderno, enquadrado, desenvolvido, vai aproximar colonos e colonizados e vai dizer: senhor, acabei.